E aí, abençoados deste canal, tudo na paz? Hoje nós viemos falar das principais armas que nós cristãos temos na nossa luta diária contra o pecado, que é o jejum, a abstinência e a mortificação. E eu já vou deixar uma pergunta no ar. Para que nós praticamos o jejum, a abstinência e a mortificação? É para nós ou é para Deus? Então, antes de responder essa pergunta, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ser o primeiro a receber todas as nossas novidades e a gente já vai te responder. E bora lá responder a nossa pergunta. Se você respondeu que nós realizamos o jejum, a abstinência e a mortificação para Deus, você está errado. É isso mesmo, amado. A gente não realiza nenhuma dessas práticas para Deus. Basicamente porque Deus não precisa do nosso sacrifício. O sacrifício maior, ele foi feito. O cordeiro foi imolado. Por isso, na Santa Missa, o sacerdote diz: eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque o sacrifício maior, ele foi feito. A gente precisa tomar cuidado, ao mesmo tempo que Deus não precisa do nosso sacrifício, a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de dizer: ah, mas Deus não precisa do meu sacrifício, então não vou jejuar. Amado, a gente não jejua para Deus, então de fato ele não precisa do nosso jejum. Nós precisamos do nosso jejum, amado, porque quando nós praticamos o jejum, a abstinência, a mortificação, nós estamos sendo senhores do nosso próprio corpo. Nós estamos basicamente renunciando, aprendendo a dizer não para nós mesmos. Quando a gente pratica o jejum, a abstinência, a mortificação, nós estamos dizendo para o nosso corpo: ei, eu sou o seu dono, eu te domino e não você me domina. Então nós deixamos de ser refém do nosso próprio corpo, dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós vivemos numa geração, principalmente hoje em dia, numa sociedade muito capitalista, nós vivemos um momento em que nós buscamos experimentar muitas sensações novas. A gente busca a sensação de prazer, a gente busca a sensação de felicidade e dia após dia, como são sensações momentâneas, dia após dia a gente requer mais disso. O nosso corpo passa a necessitar mais disso. E aí a gente coloca essa sensação, a gente deposita essa alegria muitas vezes na comida, muitas vezes no nosso próprio corpo. Mas quando eu pratico o jejum, a abstinência, por exemplo, eu tô sendo capaz de controlar aquilo que entra no meu corpo. Se eu não sou capaz de controlar aquilo que entra no meu corpo, aquilo que entra na minha boca, como eu vou ser capaz de controlar aquilo que sai da minha boca? Se eu não sou capaz de controlar minha boca, como eu vou ser capaz de controlar minha língua? Por isso, muitas vezes a gente fala: adianta eu praticar o jejum, mas falar mal do irmão? Amado, você precisa praticar o jejum justamente para você parar de falar mal do irmão, para você ser capaz de controlar aquilo que você faz, aquilo que você é. A ideia do jejum não é, amado, que você passe fome, muito pelo contrário. A ideia do jejum é que você possa refrear a sua gula e controlar o seu comer. Deixar de viver para comer e comer para viver. Comer aquilo que lhe é necessário, comer aquilo que o seu corpo precisa para sobreviver, para ficar de pele no dia a dia, para conseguir realizar as suas atividades diárias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prática do jejum da igreja. Existem vários outros tipos de jejum. Então, tem o jejum a pôr em água, tem o jejum líquido, tem o jejum de Daniel, mas isso é um tema aí para um outro vídeo. O jejum da igreja, ele prevê que você tenha apenas 3 refeições por dia, sendo que uma delas seja a principal refeição. Esse jejum, ele se inicia com o café da manhã. Você não pode tirar o café da manhã do seu jejum, porque senão, imagina que você escolhe que o café da manhã vai ser a sua principal refeição do dia. Então, você vai ter um pequeno café da manhã, você vai ter um almoço e um pequeno lanche no seu jantar.
Se você deixa de tomar o seu café da manhã, você está jejuando desde da última refeição que você praticou no dia anterior. Então, você não está praticando o de jejum, começando um novo jejum naquele dia. Então, sempre coloque o café da manhã. Então, faça um pequeno café da manhã e escolha qual das principais refeições é a mais importante para você. Faça um café da manhã, um almoço e um lanchinho no jantar, ou vice-versa. Um pequeno lanche na hora do seu almoço e o seu jantar normalmente. Quando a gente fala no jantar normalmente, não estamos falando como uma montanha. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você possa refrear a sua gula, certo? Evite comer bala, refrigerante, doce, chocolate, essas pequenas coisas que nos proporcionam pequenos prazeres e que nós fazemos de uma maneira mecânica, a gente faz sem nem perceber. Muitas vezes, quando a gente começa a comer uma bala, a gente vai ver, a gente comeu 10. Porque a gente não foi capaz de refrear a nossa gula. Por isso o jejum ele é tão importante. Então, pessoas com idade entre 18 e 60 anos, elas podem sim praticar o jejum. Pessoas saudáveis, então se você de repente está doente, consulte seu médico, não faça nada de maneira precipitada, sem sabedoria. Seja sábio neste momento de jejum, porque a ideia do jejum não é que a gente passe fome. Muitas pessoas, quando falam do jejum da igreja, elas olham e falam, nossa, que jejum mais relaxado, isso nem parece jejum, porque é muito fácil. E a ideia, amado, é que seja fácil mesmo, para que todos nós sejamos capazes de fazer. Jesus veio para que todos nós sejamos capazes de segui-lo. Então, a ideia do jejum da igreja é, de fato, que ele seja fácil, para que cada um de nós possa praticar, realizar essa prática do jejum. Então, diferente do que muitas pessoas falam, a gente não pratica o jejum só na quarta e na sexta-feira santa. A ideia é que nós possamos praticar o jejum todas as quartas e todas as sextas, ou escolher um dia da sua preferência para que você realize essa prática do jejum. Muitas pessoas jejuam em intenção de alguma coisa, intenção da cura. A gente vive um momento de pandemia, muitas pessoas têm jejuado em prol disso, justamente para que nós possamos, de certa forma, nos redimir dos nossos pecados e elevar a nossa alma. A ideia do jejum é essa, que nós possamos sempre elevar a nossa alma para que nós possamos nos encher daquilo que é verdadeiro, daquilo que é de Deus. Então, deixar os prazeres momentâneos de lado, cortar isso da nossa vida, para que a gente possa ser cheio do que é verdadeiro, que é o amor de Deus, que é aquilo que vem do céu. Amém? Eu li há um tempo atrás, quando eu ainda caía na armadilha de achar que eu não precisava jejuar, porque Deus não precisava do meu sacrifício, eu li esse livrinho, ele é do Monsenhor Jonas Abib, é Práticas de Jejum. Gente, ele é super pequenininho, como vocês podem ver, ele tem basicamente 40 folhas falando sobre o jejum. E aí ele fala sobre várias práticas de jejum, inicialmente o jejum da igreja, e ele traz tudo de uma forma bem clara, bem objetiva e bem didática. Então, se você puder, verifique na internet. Eu confesso que eu não procurei, eu não sei, eu comprei isso em algum evento da igreja alguns anos atrás, mas ele foi de muita ajuda. Então, fica aí uma dica para vocês. Agora falando um pouquinho para você sobre a abstinência. A abstinência, diferente do jejum, não implica somente em tirar uma refeição. A ideia é que você possa abster-se efetivamente de um alimento específico, diferente do jejum, que a ideia é que você tire uma das refeições, mas se alimente normalmente na sua principal refeição. Na prática da abstinência, não. A ideia é que você pegue um alimento. Nós, na igreja, temos a prática de nos abster da carne. Isso vem tradicionalmente, nós crescemos aprendendo, né, a nos abster da carne, principalmente no tempo quaresmal. Mas isso não significa que você só precise se abster da carne, tá? Você pode sim substituir isso por um outro alimento, porque nós conhecemos várias pessoas que vivem super bem sem a carne. Se não tiver a carne, tá tudo certo. Faz sentido essa pessoa se abster da carne?
Não faz. Então você pode sim substituir a abstinência por um outro alimento. Sugiro que você escolha o alimento que te dê mais prazer, o que mais te faça falta. Por isso muita gente tira chocolate, tira refrigerante, porque são coisas que de certa forma faz com que nós nos tornemos pessoas viciadas naquilo, e tudo aquilo que é vício nos domina. E se aquilo é vício e nos domina, nós não estamos sendo senhores de nós mesmos e nós não estamos conseguindo servir a Deus. Porque ninguém é servo de dois senhores, ninguém segue a dois senhores. Ou nós somos servos de Deus ou não. Então, uma vez que nós nos permitimos ser controlados por comida, por outras coisas, nós não conseguimos servir 100% a Deus, tá? Então, a prática da abstinência, ela requer justamente isso, que você seja capaz de dizer não, de uma maneira convicta, de uma maneira firme para você mesma. Eu não preciso desse alimento e se abster dele. Muitas pessoas ficam um tempo, vou ficar 1 ano sem esse alimento porque eu quero deixar de ser dominada por ele, eu quero deixar de ter esse vício. E é super válido, porque de fato você tá se tornando senhor de você mesmo. O que não pode, amada, é substituir um vício pelo outro. Então, eu deixei de comer chocolate, por exemplo, mas aquilo me faz muita falta e eu substituí por um outro alimento. Você tá se tornando refém da mesma forma. Então, cuidado com as armadilhas que é da nossa própria mente. Porque a gente muitas vezes quer dar um jeitinho, quer substituir de algum jeito, e essa não é a ideia, tá, amado? Então, pega o alimento que te dê mais prazer. Se você tá querendo praticar abstinência, pega o alimento que te dê mais prazer, aquele que você não fica sem, e tire ele da sua vida. Ou por um dia da semana, ou por 2, ou por 1 mês, ou por 1 ano, mas comece. O importante é começar e não desista, porque lembre-se, você está fazendo isso para você. E agora, amados, falando um pouquinho sobre o último tema, o último tópico, que é a mortificação. A mortificação tem um nome super pesado, mas basicamente consiste em renunciar a si mesmo. Nós somos cristãos. Uma vez que somos cristãos, nós buscamos a santidade, nós nascemos para ser santos. E para isso, amado, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Aquele que não renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus, não vai chegar à santidade, não vai alcançar ao céu. Então a ideia da mortificação é que de fato nós possamos nos renunciar. A mortificação é uma prática indispensável para nós cristãos e que causa um pouco de choque, um pouco de medo pela falta de conhecimento sobre o assunto. Porque antigamente, né, as pessoas se flagelavam para pagar suas penitências e tudo mais. Então causa um pouco desse choque, né, porque a gente tá falando de dor. Mas, amado, a gente não precisa chegar nesse ponto de se flagelar. Existem várias formas que nós, de mortificação ativa e de mortificação passiva, que nós podemos colocar no nosso dia a dia para praticar a mortificação. Então, por exemplo, eu amo tomar banho escaldante, quente assim que chega a sair o couro da pele. Então, tomar um banho gelado para mim é mortificação. Porque eu tô abrindo mão de uma coisa que me causa um prazer físico, uma coisa que eu gosto muito, e estou mortificando o meu corpo. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, eu não sei se vocês sabem, mas ela tinha os pés deformados. E isso porque, amado, quando eles recebiam doações, ela pegava o pior dos pares de sapato que tinha. Não importa o tamanho, não importava nada. Ela olhava o pior dos pares de sapato e pegava ele para ela. Isso por quê? Porque ela praticava o amor. Então ela não queria que os pobres que ela tanto amava recebessem o pior par de sapato. Ela queria que eles recebessem o melhor do pior. Então tinha ali vários pares de sapato velho e ela queria que dentre aqueles vários pares de sapato velho, eles recebessem o melhor que tinha ali. Então o pior ela pegava para ela. E ela mortificou o corpo dela, ela causou a si mesma uma deficiência
em nome do amor. Ela renunciou a si mesma pelo amor que ela sentia ao outro, ou seja, pelo amor que ela sentia a Deus. Porque Jesus veio e nos deixou o mandamento: amai-vos uns aos outros e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, cumprindo esses mandamentos, praticando o amor, seja sendo uma boa filha de Deus, ela praticou a mortificação. Mas também, amado, existe a mortificação passiva. Uma mortificação que você pode colocar no seu dia a dia, de uma maneira corriqueira, de uma maneira natural, e ainda sem praticar a mortificação. Como, por exemplo, uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou e você tá com a resposta na ponta da língua. Eu vou responder à altura, bem plena. E aí, amado, guarda. Você não precisa responder, silencie o seu coração. É uma forma de mortificação. Ao invés de ficar X horas mexendo no celular, tire aquela rede social do seu dia a dia. É uma forma de mortificação. Na hora que você estiver comendo, na hora que você estiver se alimentando, deixe de mexer no celular. Quanto tempo faz que você não come com a sua família, bate um papo, olhando um no olho do outro, porque você de repente está distraído mexendo no seu celular? Tira isso da sua vida. É uma forma de mortificação, amados. Existem várias formas de mortificação, ao passo que existem vários jejuns, ao passo que existem várias formas de você praticar abstinência. Avalie a sua realidade, a sua rotina, veja o que cabe no seu dia, mas faça, amado. A gente precisa desse sacrifício. A gente precisa praticar esse sacrifício para que nós possamos evoluir, para que nós possamos elevar a nossa alma, elevar o nosso espírito a Deus. Quando eu aprendo a falar não para aquilo que eu como, quando eu aprendo a falar não para determinado alimento que eu preciso tanto, ou que pelo menos eu acho que preciso tanto, quando eu me abstenho de um prazer físico, um prazer carnal, e eu digo não porque eu preciso daquele não, eu consigo dizer não para o pecado. Eu consigo estar num tempo de jejum e não falar mal do irmão e ainda assim jejuar. Então eu consigo, amado, elevar a minha alma e ser de fato servo de Deus. Eu consigo ser de fato filha de Deus, porque eu não tenho nada que me domine, a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu li uma frase há algum tempo que ela me marcou muito de uma forma bastante positiva, que ela fala assim: ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo escraviza a alma. Então, essa frase, ela me marcou de uma forma muito positiva, porque eu parei para pensar o que eu queria que fosse dono, né? Quem eu queria que fosse escravo de quem. Então, se a gente não subjugar o nosso corpo, se a gente não for capaz de dominar o nosso corpo vai escravizar a nossa alma. Então é isso, amados. Aproveite das ferramentas, porque o conhecimento tá aí, porque Deus nos deu as armas, Deus nos deu ferramentas para que nós possamos lutar contra o pecado, para que nós possamos ser donos dos nossos próprios corpos, ser senhores das nossas próprias atitudes. Então, pesquise, verifique, estude aquilo que melhor lhe cabe neste momento e pratique. Comece um passo de cada vez. Se você começou hoje, não deu certo, amanhã você vai tentar de novo, em nome de Jesus. Não desista, porque se você não dominar o seu corpo vai te dominar e ele vai te escravizar. Não seja escravo do seu corpo, não seja escravo do mundo, seja um servo, um filho de Deus. Amém? Então, é isso, amados. Obrigada para vocês que ficaram com a gente até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, porque quem compartilha evangeliza, para que nós possamos alcançar um mundo de gente falando sobre o principal, que é o amor de Deus. Então, vou pedir também para vocês, deixem nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que a gente traga, temas, coisas que vocês têm dúvida, que vocês querem ouvir um pouquinho da gente. Deixem como sugestão nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai ser o primeiro a receber todas as nossas novidades. Pensa que luxo receber as nossas novidades em primeira mão. Isso não é para todo mundo, só para quem é inscrito. Então é isso, amados. Que a paz de Jesus e o amor de Maria permaneça no meu e no seu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.
Deus, ajuda aí. Um beijo, um abraço, um cheiro, uma massa. Não, zoeira. Tentativa 499. Gente, o que é isso no meu cabelo? Ah, é só brilho mesmo. Ai, Deus.